Um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês sobre temas ligados ao direito e à tecnologia da informação aqui no nosso canal Tecnolegal. E aqui quem acompanha meu trabalho sabe que tem uma temática que eu gosto muito de tratar, eu acho ela super importante, que é a temática da liberdade de expressão nas redes sociais. Para começar, eu também falo sempre isso, tá? Apesar de defender a liberdade de expressão nas redes sociais, eu tenho quase certeza de que essa luta que eu travo e que tantas outras pessoas travam de maneira isenta, de maneira desinteressada, de maneira racional, é uma luta que está fadada no sucesso, né? Uma luta praticamente perdida. Sei que no Brasil, em breve, nós teremos aí certamente uma regulação estatal das redes sociais, ou se não por uma iniciativa legislativa, o Congresso tem sido relutante a criar essa norma, mas por uma iniciativa do STF, que, como nós sabemos, ele tem sido aí muito colaborativo e muito conveniente para os anseios do Executivo, às vezes, eu confesso, por razões nobres, né? Outras vezes, razões questionáveis. Mas o certo é que uma hora ou outra as redes sociais serão reguladas, e eu acho que serão reguladas da pior forma possível. E quando eu falo pior, eu depois vou dedicar mais tempo sobre isso, eu digo que existem modelos melhores, né? Ou se não modelos melhores, existem modelos mais honestos. Antes de eu continuar, entretanto, quero pontuar dois temas que eu pretendo desenvolver melhor ao longo dessa fala. Primeiro, que se você é político, alguém, né, algum político estiver me ouvindo e você se encontrar no poder agora, eu entendo e até acho legítimo que você defenda o controle das redes sociais nos moldes que estão aí, tá? Você está sendo até coerente com o campo político que está, com os objetivos funcionais da sua luta política e tal. Mas eu falo aqui principalmente para quem não é político, para quem é jurista, pretende ser jurista, para quem estudou o direito sob o viés constitucional brasileiro e que não tem nenhum compromisso com a implantação de um modelo de Estado que pretende ser hegemônico, seja de direita ou de esquerda. Então, se você está nessa condição, você tem que repensar a sua posição quanto à submissão das redes sociais ao Estado. Bem, a própria promoção desse modelo que se faz hoje, de que a gente estaria vivendo aí uma guerra contra a mentira, ela é em si já uma fake news. Como eu disse, é uma mentira política e, portanto, nesse campo seria uma mentira perdoável, né? Mas é uma mentira. O objetivo da luta estatal pela regulação das fake news, na verdade, ele é político, claramente é político. E isso não é algo que ocorre só no Brasil. No mundo todo, eu já tratei isso em alguns trabalhos meus. O Estado moderno, na verdade, ele se estruturou sob o controle físico e a possibilidade de violência física, de exercer violência física sobre os seus cidadãos, sobre o povo, e isso se enfraqueceu muito nessa última revolução causada pela internet. A luta estatal, portanto, hoje é no intuito de recuperar esse espaço perdido, de recuperar esse poder que ele não exerce mais. E, portanto, enquanto Estado, eu considero até uma luta legítima. Entretanto, falar que hoje se tem uma guerra contra a mentira é uma mentira. O objetivo que ninguém declara publicamente é, na verdade, calar aqueles que são considerados extremistas. Eu vou tratar depois sobre a dificuldade que a gente também tem de fazer esse diagnóstico do que é um extremista ou do que é uma pessoa apenas que tem convicções muito fortes. E tirar dessas pessoas consideradas extremistas a voz que elas têm, né, supostamente ampla, através das redes. A gente pode até achar que essa é uma guerra santa, que pois é fundada em bons propósitos e tal, mas eu posso afirmar, não é uma guerra democrática nos moldes da Constituição de 1988. Vocês estão vendo aí na tela exatamente o que a nossa Constituição diz a respeito da questão. Mas por qual razão, então, esse modelo que pretende se implantar agora, que é um modelo que ele acaba com o artigo 19
do Marco Civil da internet. Por que ela é tão ruim? Eu tenho uma resposta curta para isso. Talvez seja a parte mais importante dessa nossa conversa. É pelo fato de criar a pior das censuras, que é a censura terceirizada, né? Modelo no qual o Estado não exerce diretamente a violência e, portanto, passa despercebida, né, a violência estatal. No modelo proposto, quem vai exercer efetivamente a censura sobre as pessoas serão as Big Tech, e que, se não exercerem essa função, serão punidas pelo Estado. Eu chamo isso de terceirização da violência do Estado. Esse modelo, ele apresenta ainda mais dois absurdos. Primeiro absurdo, a impossibilidade técnica desse controle. Quem conhece um pouco o tráfego de internet sabe que as Big Techs não vão conseguir controlar de forma eficiente e consciente todos os discursos em seus canais. O monitoramento, assim, ele será por amostragem, na melhor das hipóteses, quando não direcionado. Ele vai ser linguístico, semântico, não tem como se fazer um monitoramento valorativo de conteúdo, e muito possivelmente realizado por inteligência artificial. Isso vai significar que cada usuário da rede, eu, você, seremos submetidos a um julgamento constante por esses sistemas de IA, que vão censurar, julgar e aplicar a pena de silêncio. A ineficiência desse monitoramento vai resultar em erros, com certeza, e arbitrariedades que, como eu vou falar mais tarde, talvez não sejam nem notadas diretamente por nós. A segunda questão é que, mesmo que a gente fizesse um monitoramento por humanos, que eu falo aqui só por exercício, né, de retórica, porque efetivamente é impossível fazer com máquinas, mais ainda fazer por humanos. Mesmo que a gente fizesse esse monitoramento por humano, o poder de decisão sobre o que você fala, sobre o que eu falo, vai recair sobre um funcionário de uma Big Tech, né, que vai dizer se você cala ou se você fala ali na rotina entre um cafezinho e outro do dia a dia dele. Portanto, a questão básica para a gente é: quem serão estas pessoas, esses semideuses que definirão o que é verdade e o que é mentira? Né? Quem é que vai estabelecer os parâmetros de quem fala e de quem cala? Tá? Essas são questões muito importantes numa sociedade democrática. Quem vai dizer o que é o bom, o que é o mal? Nessas milhões, bilhões de mensagens e conteúdos que são postados diariamente na rede. Essa é uma questão filosófica, né? E que você nunca viu ser tratada por ninguém que defende a regulação, por uma simples razão. É uma questão que não interessa. Que não interessa. A despeito do discurso público de que vivemos uma guerra contra a mentira, existe a convicção entre os defensores ativos da regulação da rede de que a distinção ela será política. Quem falar o que o Estado entende que deva ser falado estará falando a verdade. Quem falar coisa diferente deve ser calado. A história está aí para mostrar como agem os Estados quando lhes é dado tal poder. Nos encontramos agora, no início de 2025, quando eu gravo esse vídeo, no meio de uma polêmica que é exemplar. O controle das transações via Pix servirá para taxar as pessoas que hoje não são tributadas? Essa é uma pergunta que está aí em todas as redes sociais. Bem, neste caso, como em outros, existem meias verdades sendo veiculadas por todos os campos. De fato, quando você mandar um Pix agora, não vai chegar ali na hora um boleto ou um DARF para você. Eu tenho plena certeza disso. Quem disser isso está mentindo. Mas também é mentira acreditar que o governo não vai usar estes dados para atingir aquelas pessoas que eventualmente ganham mais que o limite de isenção e que não são taxadas, pois usam movimentação via Pix. Claro que vai, não é? E eu acho até legítimo que eu faça. Então, no sistema ideal de controle, pelo qual suspiram todos os estados, e o Estado brasileiro também, tá?
No exemplo que eu acabei de falar, quem contasse a primeira mentira seria censurado, com certeza. Quem contasse a segunda mentira teria a grata felicidade de encontrar redes sociais somente replicando essa versão dos fatos, né? E por consequência ali com engajamento imenso e aquela sensação de que aquela versão dos fatos ela é a versão certa por ser a única que existe no ambiente. É preciso entender que exatamente pelo fato de no ambiente político complexo em que vivemos existirem diferentes versões para os mesmos fatos, e isso faz parte do campo da linguagem da política, que se interessa menos pela verdade e mais pelos resultados do discurso, é possível admitir até que um político minta. Aqui no Brasil a gente fala muito em os fins justificam os meios, né? Mente, mas aquela sua inverdade, ela está a serviço de um fim maior, né? De um fim mais interessante. O que nós não podemos concordar de maneira alguma é que políticos queiram ter um monopólio de contar somente as suas mentiras e calar as mentiras ou as versões alheias. É isso que nós não podemos admitir. Outra questão muito grave é que, pela intangibilidade dos algoritmos, a censura pode até ser velada. Num cenário ideal, os propagadores de fake news, eles não são excluídos dos canais, nem recebem ali braceletes de que estão banidos, eles simplesmente não são publicados. Alguém faz uma publicação dizendo que o controle das transações via Pix pode se implicar em taxação maior e não recebe nenhuma mensagem dizendo a postagem foi censurada. Não. Como você já foi julgado e condenado como potencial mentiroso, a consequência intangível é que a mensagem fica ali, confinada no seu feed, e não é direcionada por mais ninguém. A censura prévia, ela é odiosa exatamente pelo fato de ser sumária e ineficaz no seu principal objetivo, que deveria ser valorizar a verdade. Vejam que até para condenar uma pessoa, condenar pessoas que cometem crimes, nós garantimos o devido processo legal em crimes às vezes muito graves, como aqueles que atentam contra a vida. A censura algorítmica é absolutamente medieval, pois aplica a condenação prévia mesmo antes do crime ser cometido, pelo simples risco da infração. Precisamos, nós que somos juristas, as pessoas que amam o direito, amam a democracia, buscar fazer aí uma suspensão epistemológica dos nossos gostos pessoais. Luhmann, ao tratar sobre direito e política, nos lembra que são sistemas diferentes, apesar de comunicantes. Claro que não se pode exigir que políticos façam discursos com base no sistema do direito. Mas o direito, que é, segundo Luhmann, um sistema normativamente fechado e cognitivamente aberto, tá? Que se concentra numa autorreferência através de conceitos e só se comunica com o campo da política através da assimilação de interesses, não pode se colocar numa questão de subserviência aos objetivos do Estado. Em suma, mesmo aberto aos demais sistemas, inclusive a política, o direito não pode ser subserviente a estes, e muito menos subserviente aos interesses dos políticos. Razão, aliás, porque Luhmann algumas vezes foi até taxado de amoral. Este é o conceito de autonomia do direito, que também está presente no pensamento de Jung e Habermas. Comparando a teoria sistêmica do direito ao cenário brasileiro, o doutor professor Marcelo Neves diagnosticou, inclusive, que em nosso país nunca se constituiu essa autonomia sistêmica e nem ético-procedimental do direito. E chegou aí ao desiderato que o Estado de Direito nunca se realizou no nosso país. E pelo que vemos hoje, parece que nunca
se realizará. Aliás, tanto Luhmann quanto Habermas tocam em um ponto em comum. Nessa tentativa de ambos de entender a hipercomplexidade social, aquela que gera dissensos, não é? Em torno de conteúdos morais, que é o que nós estamos falando aqui, diversas versões dos fatos, tá? Tentam buscar a construção de um consenso. Aliás, é o que Habermas faz, por exemplo, em boa parte da sua obra. Propor consenso através do diálogo racional e argumentativo. Ora, obviamente, tá? A construção do consenso racional e argumentativo está absolutamente oposta a qualquer tipo de censura. Eu teria até muito mais para dizer, mas eu não quero que esse papo fique muito longo, mais do que já está, né? Mas eu quero responder aqui algumas questões que me foram colocadas por pessoas, por seguidores das redes sociais, até mesmo porque elas replicam falácias que todos os dias são veiculadas no sistema de comunicação. E, como eu já disse, mesmo que possam servir a objetivos políticos considerados bons, não deixam de ser falácias. Eu selecionei aqui duas mensagens que são bem representativas. Na primeira, o seguidor me diz: você é a favor dessa aberração, que é a liberdade absoluta das redes? Essa gente de extrema-direita usa redes sociais para todo tipo de crime. Buscar reparação nas leis vigentes não é eficaz. E aí cita o exemplo, né, um amigo teve a filha que foi violentada, né, psicologicamente pelas redes, fez boletim de ocorrência, ingressou com ação de dano moral, ninguém foi punido. O segundo diz: professor, até a liberdade de expressão tem limites, eu não discordo disso. Ninguém está falando em censurar as pessoas, mas em submeter as big techs. Só quem irá sofrer serão aqueles que pretendem cometer crimes. Parece até lógico, né? Nós que não pensamos em cometer crimes não seremos atingidos. E por fim, diz: fascismo é crime. Olha, eu respeito muito esse tipo de manifestação, que traduz sentimentos que são comuns a todos nós. O medo diante dos crimes que podem ser cometidos pelas redes, a antipatia pelas big techs, né, que acumulam aí milhões, bilhões de dólares e querem dominar o mundo, a nossa sensação de impotência diante da tecnologia. Mas, como eu disse, são posições baseadas em falácias, como as que afirmam que somente criminosos serão atingidos, ou que a regulação é contra as big techs, não contra as pessoas. Argumentos que são psicológicos, eles nos parecem certos, mas que não resistem a uma breve reflexão racional. Como já disse, eu não acho que exista liberdade absoluta nas redes. Ora, temos a Constituição, que veda o anonimato, o Código Penal, dezenas, centenas de leis extravagantes que existem exatamente para punir quem praticar delitos usando as redes sociais. Temos legislação de natureza civil. Se essas leis não funcionam, não vai ser uma nova lei que terá o condão de sanear todo o sistema penal. O que querem os defensores da regulação é uma censura prévia, que seria uma excelente ideia até, se tivéssemos lá aquele semideus acessível para dizer o que é verdade e o que é mentira. Em algumas centenas de milhões de mensagens que são postadas na rede a cada segundo. Só o uso da palavra extrema-direita, fascistas e todos os outros assemelhados que se fala aqui, que é tão comum para designar as pessoas que serão punidas na regulação, já demonstra as motivações ideológicas por trás dessa convicção. Temos extremistas de ambos os lados, em todos os campos políticos. E todos esses extremistas podem, em algum momento, vir a praticar eventos delituosos e devem ser punidos. Mesmo quem se alinha a um grupo político que está no poder, deveria se lembrar que a mesma lei
que hoje é usada para punir e calar pessoas que estão no campo político oposto, podem no futuro ser usada contra si. A história está cheia de inventores de guilhotinas sendo guilhotinados. Também sinto indignação com a impunidade dos criminosos virtuais. Mas vejam, este é um problema de política criminal no nosso país e não de falta de leis. As estatísticas mostram que punimos uma porção mínima das pessoas que atentam contra a vida, por exemplo. Agora, recentemente, em novembro, o jornal O Globo, na sua edição de 11 de novembro, em uma reportagem, indicou que 61% dos homicídios ocorridos no Brasil em 2022 não foram solucionados. Com o aparelho policial mal estruturado, um delegado, um investigador, tem que fazer uma escolha de Sofia, para decidir qual caso tem que ser priorizado e qual será deixado de lado. Mesmo reconhecendo a existência de problemas, portanto, abrir as portas para um sistema prévio punitivo, sem o devido processo judicial, sem ampla defesa, não é solução jurídica. Na ciência criminal de hoje, a própria ideia de crime de perigo tem sido questionada. Por qual motivo devemos normalizar a hipótese de culpabilização pela simples inclinação potencial do indivíduo a vir cometer um crime? Eu sei que todos adoraríamos um sistema penal no estilo Minority Report, no qual a sociedade ficasse livre dos criminosos antes deles cometerem seus crimes. Mas quem gosta de cinema sabe, até na ficção não funcionou. Em outras palavras, se alguém usar a sua liberdade de expressão para ser racista, transfóbico, incitar ou praticar crimes, deve ser punido com todos os rigores da lei. Mas é teratológico se pretender calar previamente alguém com a justificativa de que, se ele não falar, não praticará crimes. Isso equivale, no domínio da linguagem, a prender alguém previamente, para que no futuro não cometa um assalto ou um assassinato. Para a conduta acima, temos um nome, e se chama censura, figura típica de regimes autoritários e que, até bem pouco tempo, era odiada por todas aquelas pessoas que se diziam progressistas e intelectualizadas. A respeito, a pesquisadora Genevieve Laquier, da Universidade de Chicago, tem um fundamental trabalho denominado The Great Free Speech Reversal, na qual demonstra como grupos políticos odeiam ou se apaixonam pelo instrumento da censura, a depender do fato de estarem ou não no poder em algum determinado momento. Até pouco tempo atrás, nós progressistas odiávamos a censura. Aliás, tínhamos inclusive um lema: censura nunca mais. Tão pouco tempo depois e tudo mudou. Dizer que a regulação estatal se volta contra as big techs é outra falácia. Na verdade, seria correto dizer que a proposta visa submeter as big techs, mas não em detrimento delas, em detrimento, sim, de toda a população. Submeter somente ao ponto de as transformar no útil instrumento de controle social, terceirizando, assim, com esse instrumento, a censura estatal. No final, todos seremos censurados. Censurados por um funcionário da Meta, ou do Google, ou por uma IA. Sei que alguns dirão que já somos censurados, mas essa questão da censura corporativa eu quero deixar para um outro momento. O certo é que agora, por uma terrível trilha de implicações, podemos esperar que em breve as empresas que controlam as redes sociais passem a usar parâmetros definidos pelo Estado
e atuarem como agentes do Estado, vigiando os nossos conteúdos, as nossas mensagens, censurando e nos silenciando. E o pior de tudo, talvez nós nem tomemos conhecimento disto. Bem, se você gostou desse papo, a gente está sempre aqui falando sobre direito e tecnologia. Coloque seu comentário, queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso e aumentar essa interlocução. A ideia do Tecnolegal é exatamente essa, ser uma ágora, um espaço para se discutir com profundidade as questões ligadas ao direito e à tecnologia. Um abraço.